Olá, pessoas! Bom, estou aqui ao vivo no Instagram, né? Mesmo você que está vendo a gravação agora, esse vídeo foi gravado ao vivo, né? E eu programei essa live justamente para falar de um assunto, né, que eu vejo que é pouco abordado no movimento espírita, né? Pelo menos no que eu tenho acesso, né? De repente tem abordagem sobre isso, né? Boas abordagens, mas eu não tenho assim pleno acesso. Que é justamente, quer dizer, estou fazendo aqui uma preleção espírita justamente para falar da oratória espírita, né? Que é justamente o ato de fazer palestra, né? Fazer oratórias, exposições, né, espíritas. Então aí não entrou, esperando o pessoal entrar aí, né? Quem vai querer acompanhar ao vivo, quem não acompanhar ao vivo vê a gravação, né? Não importa se é ao vivo ou se gravado, o importante é o conteúdo, né? E o conteúdo, né? Justamente isso, né? Nas palestras espíritas, né? O que é que dizem os conteúdos, né? Bom, para falar sobre a oratória espírita, eu queria iniciar falando um pouco da minha experiência, né? De como eu iniciei essa caminhada aí. Foi uma caminhada que eu tive e que eu interrompi um tempo e depois retornei, né? Eu comecei no movimento espírita, né? Quando eu entrei no centro espírita a primeira vez, né? Eu assisti a uma palestra e eu achei bem interessante, né? Mas aquilo ainda não me segurou muito, né? Na instituição, dentro do centro, essa coisa toda. Mas aí eu me afastei por uns 6 meses e aí retornei de novo num trabalho com jovens, né? Na Juventude Espírita Paulo Estevam, a JEP, né? Que fica no Centro Espírita Paulo Estevam, no bairro da Pituba, né? Salvador, Bahia. E aí comecei são atividades mais dinâmicas, não são palestras, né? São atividades que a gente usa dinâmica de grupo, debate em grupo, onde todos são ouvidos, todos, na medida do possível, têm voz para falar, né? Então, uma coisa assim, bem com coisas lúdicas, né? Que realmente atrai a atenção do jovem e tudo mais. Mas aí depois de um tempo eu fui convidado para fazer uma palestra. Depois eu comecei a frequentar um centro menor no bairro da Boca do Rio, né? E tinha as palestras lá. E até que um dia faltou um palestrante. É aquela coisa. Aí chegaram para mim: Dib, você pode fazer a palestra? Aí eu fiz. Eu fazer a palestra? Opa, começou a entrar gente aí, semente do amanhã, né? Paula Viana. Olá, tudo bem? E aí, justamente, Paulo, eu estava falando aqui, né? Já que o tema é oratório espírita, como é que foi que chegou a palestra espírita para mim, né? Foi justamente no centro espírita que eu frequentava, né? Na Boca do Rio, e faltou um palestrante, né? Faltou um palestrante, e aí chamou quem? Chamou Dib. Falei: Dib, você podia fazer essa palestra? Falei: eu nunca fiz uma palestra na minha vida. Claro, eu lidava com gente, como eu disse, eu fazia trabalho com jovem, né? Mas não era palestra, uma coisa diferente, mais dinâmica, mais palestra, mais doutrinária. Aliás, minto, eu tinha feito uma doutrinária coletiva, eu e mais 3, mas uma doutrinária justamente sobre trabalho com juventude espírita, né? Eu lembro que foi eu, Danilo, né? Danilo e outras 2 pessoas. Danilo que é conhecido aí no movimento, né? Faz palestra também, Danilo Cruz, né? Que também é colaborador do Raciocínios Espíritas, tem o seu canal, né? Nosso amigo Danilo Cruz. Mas não foi uma palestra só eu, uma doutrinária assim só eu. Então esse dia me chamaram, né? O tema, eu nem lembro qual foi, gente, sinceramente. Não lembro, eu sei que eu tipo assim, eu falei: tá bom, eu faço. Resolvi, me armei de coragem e tal. Era um centro pequeno, mas as doutrinárias
eram bem frequentadas, né? Eram bem frequentadas. Né? Estivemos juntos ontem, sim. A live que você viu, eu não vi ao vivo a live você com o Danilo, Paula, porque mas eu vi a gravação hoje, muito boa mesmo, né? E aí, quando eu fui fazer essa primeira palestra, eu não lembro o tema realmente, como eu falei, mas assim, eu falei assim, olha, eu vou olhar por cima das cabeças de todo mundo, não vou olhar ninguém nos olhos, né? E aí mandei o tema. Eu sei que a palestra fluiu muito bem, né? Fluiu, teve uma boa repercussão. Teve uma boa repercussão, né? Apesar de eu não ter nenhuma técnica específica, porque oratório é uma coisa que tem curso até, né? Eu fiz até uma pós-graduação em 2018 e tinha uma matéria, né? Oratória e didática. E eu percebi como a oratória tem técnica, até como onde a gente botar as mãos, como fazer com as mãos, não sei o quê, não fazer um excesso de gesto, tal, toda coisa que não, às vezes assim, é uma questão que eu queria tocar. O Centro Espírita coloca o palestrante muito na boa vontade, né? Então vai lá falar do Espiritismo, falar do Evangelho, falar de Jesus, falar da Boa Nova. É aquela coisa, né? É muito da boa vontade, o que é bonito, muita gente vai lá, né? Mas nem todo mundo tem realmente essa verve, né, para falar. Vamos dizer que eu tive, porque primeiro eu adoro falar, eu sempre falei pelos cotovelos, minha mãe mesmo fala, o que eu falei primeiro do que andei quando era bebê, normal, né? Porque eu sou um falador. Mas falar muito não necessariamente quer dizer falar bem, né? Mas como eu tive toda a vivência lá com juventude, né? Isso aí desenvolveu bastante a minha fala. Então eu tive um pré-treinamento, ainda que não fosse uma coisa especificamente formal para palestra, para doutrinária, eu tive um treinamentozinho, beleza. Então, já outras pessoas não, né? Vai muito na boa vontade, mas eu vejo que não tem a técnica, né? E normalmente essas pessoas que não tem muito a técnica acabam algumas vezes ficando desinteressantes, né? As pessoas não gostam. Quando já são espíritas, já com tempo na doutrina espírita e tudo mais, né, até aquecem, assistem, são mais compreensivos. Mas tem muitas pessoas que são novas na doutrina, recém-chegados no centro espírita, ou não tem muito tempo na casa espírita, aí esse tipo de palestra se torna realmente desinteressante. Por isso que eu entendo, olha, boa vontade acima de tudo, claro, eu acho legal, a pessoa vai lá querer falar, mas também a casa espírita, eu já falo com a casa espírita, de procurar aprimorar os seus palestrantes. Não ficar ensinando exatamente essas técnicas assim, muito, né, como os cursos de oratória fazem, essas técnicas assim muito técnicas, né, muito profissionais. Não precisa tanto, mas pode ver aí um meio termo, né? E a pessoa também, vamos lá, a pessoa que se predispõe a fazer uma palestra, ser um expositor espírita, procurar também suas melhores. Foi o que eu fiz, né? Porque eu não achei um curso de palestrante em nenhum centro espírita, né? Não tem, infelizmente, né? Se tem, eu desconheço, mas na época que eu estava realmente bem ativo nisso aí, não teve, né? Tinha curso de passe, tinha até curso para evangelizador, isso eu fiz, né? Mas para palestrante necessariamente não. Então, assim, eu procurei me aprimorar nessa questão da palestra por mim mesmo, né? Eu sabia, ó, fazer palestra é bom não gesticular muito, é bom falar mais pausado, eu sempre falei muito rápido. Aprender a falar mais pausado, sintetizar mais as ideias, né? Para transmitir melhor a ideia, né? Porque o espiritismo ele tem essa coisa, a doutrinária, né, sempre diz que ela tem duas funções: esclarecer, né, apresentar o espiritismo, porque não dá para dar uma aula de espiritismo necessariamente numa palestra, a não ser aqueles oradores cobra mesmo, né, já aqueles oradores já bem burilados, como o Divaldo Franco, por exemplo. Ele faz uma palestra e com ele chega a ser uma aula, e tem alguns outros também, não só Divaldo não. Mas no geral a doutrinária não é uma aula, né? É uma apresentação do espiritismo, quer dizer, é para levar algum conhecimento sobre um determinado tema que é dado na palestra. Essa é uma das funções.
E a outra função é a consolação. A gente não pode esquecer que o Espiritismo é o consolador prometido e que há a consolação. Muitas vezes a pessoa que procura o centro está passando por dificuldades emocionais, espirituais. Muitas vezes assiste, está fazendo o tratamento espiritual da casa, a fluidoterapia. E uma das coisas da fluidoterapia é assistir a palestra também. Vai lá, toma o passe, etc. Passa pelo tratamento espiritual. Mas assistir a palestra também faz parte, né? Alguns, quando terminam o tratamento espiritual, saem, para de frequentar a palestra. Outros não, continuam, né? O que é melhor, né? Claro. Mas faz parte. Então, há essa função consoladora, né? Não é para falar aquelas coisas, coisas piegas, não, pelo amor de Deus, gente. Mas levar o esclarecimento unido à consolação. Então, isso aí realmente a gente tem que ter uma certa, eu uso o nome verve, né? Uma certa disposição para transmitir, né? Transmitir o conhecimento e transmitir também de uma forma que console e esclareça, né? Quando eu digo, como eu disse, quando eu digo consolar, não é ficar, coitado, não é isso não, gente. Falar normal, transmitir, falar do Evangelho, falar do Livro dos Espíritos, né? Esperanças, consolações, tudo aquilo que a doutrina espírita nos falar, a gente procurar levar isso dentro do tema que a gente está trabalhando, junto com o esclarecimento, né? Eu sempre digo que a boa doutrinária é aquela que acalma o coração, mas dá um choque na mente. Porque a boa doutrinária não é aquela que a pessoa sai de boa, com a cabeça boa, não. A boa doutrinária é aquela que a gente sai com a dúvida na cabeça, sai com aquela, porra, como é que é isso mesmo? Sai realmente, a pessoa sai, como se dizia antigamente, sai grilada, sai com um grilo na cuca. Poxa, tal. Essa que é a boa. É aquela que acalma o coração, a pessoa sai tranquila, consolada, mas com um negócio beliscando aqui no juízo, né? Porra, aí vai se interessar para saber mais do assunto. Normalmente vai procurar uma leitura, vai procurar perguntar às outras pessoas sobre isso. Essa que é a boa doutrinária. Acalma o coração, mas dá uma cutucada no juízo, né? Então, essa que é importante, esse jogo de cintura. Então, eu digo assim, que a preparação do expositor, do orador espírita, né, que faz a palestra, a oratória, a doutrinária, seja lá qual for o nome, ou não é só doutrinária, né, os seminários, os congressos, toda essa questão expositiva do espiritismo, né, tem que realmente deixar a pessoa com vontade de querer saber mais, né, consolada, acalmada, e com vontade de querer saber mais. Então acho que a orientação para quem vai ser, né, quem quer ser um palestrante espírita, um expositor espírita, seja essa, né, que a pessoa que pretende ser, ela né, ela incuta isso nela mesma, né, que ela tem esse compromisso, né, e que as casas espíritas também ajudem. Pô, quem quer ser palestrante, tá, vamos, né, como eu disse antes, não criar técnicas rígidas, né, profissionais não, mas que a pessoa receba uma orientação nesse sentido, né? Transmitir doutrina espírita é isso. É transmitir essa consolação e transmitir também o esclarecimento, né? Por isso que eu gosto dessa figura, acalmar o coração, mas mexer com o juízo, né? Que a pessoa saia mesmo querendo saber mais, saia com dúvida, saia querendo mais, né? Então, assim, seria essa a técnica, que não seria, né? Que seria a técnica para ser um bom palestrante espírita, não necessariamente ser um grande orador, todo mundo vai ser Divaldo Franco, porque Divaldo Franco aparentemente nasceu pronto, né? Mas não nasceu pronto, né? Nós somos reencarnacionistas, né? Pessoal, às vezes tem aquela questão, né? A pessoa parece que nasceu com um dom da palavra e outros não. Não é que ele nasceu com um dom da palavra, é que ele desenvolveu essa capacidade já de outras experiências. De repente o outro que não tem esse, entre aspas, dom, é que não desenvolveu ainda, mas pode começar a desenvolver. Não quer dizer que esse não possa ser um orador, um palestrante, não. Vai ser um pouco mais devagar, entendeu? Vai, né? Vai ter que trabalhar um pouco mais para desenvolver a fala nessa questão da palestra, da doutrinária. Mas pode ser também. Mas aqueles ali que já vão dar um passo adiante, né? Nosso amigo Flávio mesmo, nosso criador, mantenedor e gerente do Raciocínios Espírita, né? Que eu tenho a honra de contribuir. Ele já nasceu
quase pronto. Eu lembro da primeira palestra dele, que foi justamente no centro que eu frequentava, nesse da Boca do Rio, que eu passei a ser coordenador da doutrinária um tempo depois. E aí Danilo Cruz me indicou ele, eu levei ele para lá. Então eu vi que ele já tinha nascido pronto, né, para a doutrinária, mas precisava de alguns ajustes, por exemplo, muito gestual. Eu falava, rapaz, cuidado com gestual, menos gestos, falar um pouco mais baixo. Ele falava alto demais, mas são coisas assim, foram correções realmente periféricas, importantes sim, né, mas periféricas que com o tempo ele corrigiu e está aí, é realmente um grande orador, mas acredito eu que Flávio já tem uma caminhada maior do que essa encarnação como orador, né? Ele demonstra isso, quer dizer, é uma coisa que ele faz com gosto, uma coisa que ele faz uma forma apaixonada, né? Não apaixonada no sentido das paixões humanas, das coisas inferiores, não, mas entusiasmado, ele gosta, né? Coisa de conhecimento para as pessoas, ele gosta daquilo para ele mesmo, né? E é interessante que seja assim, né? Eu comecei minha caminhada como palestrante, né? Voltando ao ponto, virei coordenador de uma doutrinária, que foi algo assim muito trabalhoso, né? Eu fiquei por mais de 3 anos, né? E depois eu meio que me afastei, eu saí da linha de frente. Eu me afastei assim do movimento por questões pessoais, me afastei do movimento espírita por um tempo. Depois, quando voltei, não voltei para a tribuna, eu voltei, mas fiquei só no grupo de estudo, nos trabalhos mediúnicos, mas não voltei para a palestra, né? Isso assim, se meu retorno foi em 2014, eu voltei e fiquei só ali no grupo de estudos, no trabalho mediúnico, mas realmente não voltei para a tribuna, não fiz palestra, nada. Quer dizer, já tinha um tempo, eu fiquei alguns anos, né, juntando, né, sem fazer palestra. Eu voltei nessa história que eu já contei no Raciocínios Espíritas, voltei no Raciocínios, a convite de Flávio, né? Em 2018 comecei a fazer uns vídeos, fiz vídeos curtos no início, de 10, 15 minutos, né? Porque era uma coisa nova fazer assim na tela, né? Para o vídeo, né? Que é algo novo, né? Não que não houvessem palestras feitas para vídeo, mas nessa intensidade não. O que você tinha, por exemplo, no YouTube, eram filmagens de doutrinárias em centros espíritas que eram colocadas no YouTube. Mas palestras espíritas feitas especificamente para o YouTube, ou para o Facebook, ou para o Instagram aqui, né? Não eram muitas, né? Isso aí se intensificou. Quem era palestrante presencial teve que se adaptar, se reinventar e fazer a palestra, né, na tela. E foi isso que aconteceu, né? Eu tinha uma experiência, apesar de alguns anos parados, eu tinha uma experiência na tribuna com o centro, mas tive que adaptar a fazer na tela, que é diferente, né? Agora sim, o mais importante é a essência, transmitir espiritismo. Disso que eu falei, que é a consolação e o esclarecimento ali, né? Na tela, tanto como no presencial, a essência é essa. Só que a forma que a gente vai fazer essa palestra em vídeo é diferente. Então eu tive que me reinventar um pouco também, como muitos tiveram que se reinventar, né? Para que o trabalho continue fluindo em função da pandemia aí, que as casas espíritas ainda não voltam ao trabalho presencial. E eu acho que isso é algo que vai ficar, viu, gente? É algo que vai ficar, mesmo que as casas espíritas voltem e vão voltar. Eu acho que vai ficar as duas coisas. Esse formato ele não vai se perder, não, né? Fazer em menos número já quando as casas espíritas voltarem, mas acho que vai continuar fazendo. Quer dizer, as filmagens das palestras nas casas espíritas, né, voltarão também. Mas acredito que também essa filmagem específica, as lives, por exemplo, né? Que tem aquele palestrante, poxa, que mora lá em outro estado e é complicado vir aqui. Pode fazer uma palestra em vídeo, faz a live. Eu acho isso muito bacana, né? Muito bacana, que não tem que esperar o palestrante viajar, vir aqui, ou a gente ir lá, né, em outro estado, em outra cidade para fazer. Então isso é algo que acredito que vai ficar. E foi essa reinvenção da oratória espírita, né? Tem a oratória lá do centro e a oratória na tela. E na tela não fica só para o centro, isso aqui é legal, né? Como Ari Osvaldo falou numa live que fizemos, né? Ari Osvaldo Bezerra, ele disse, você só faz palestra, você vai para o centro fazer palestra só para espírita. A gente tem que também buscar um público não espírita para apresentar. Quer dizer, a gente tem um público não espírita no centro quando chega alguém, gente nova, gente que frequentador do centro leva, vamos conhecer. Então sempre tem algo novo sim,
né? Eu, quando procurava fazer uma palestra no centro, eu vislumbrava também, possivelmente, pessoas não espíritas ou com pouco tempo de espiritismo que estariam presentes. Eu tinha esse vislumbre, mas a maioria eram espíritas também, que já frequentavam o centro e tudo mais. Mas aqui na internet, a gente pode ter um público não espírita. Por exemplo, esse meu perfil aqui, Dib Espiritismo, eu fiz esse perfil no Instagram só para as preleções espíritas, ok? Porém, não impede, é claro que vai atrair mais espíritas, claro, né? É o que atrai mais, óbvio. Mas não impede que outros não espíritas venham. Deixa eu ver isso aqui, de espiritismo, quem é esse cara? O que é que ele está falando? Tá? Aí vê aqui, vê que eu sigo, né? Que me segue, eu sigo instituições espíritas, aí vai lá, visita uma instituição, que é uma coisa mais rica, né? Que não é só esse meu espaço, que é uma pessoa só, né? Aí vai na instituição, vê que tem alguns palestrantes, aí vê uma coisa de. Quer dizer, então, já se alcança, né, o espiritismo na rede, né? Já se alcança um público não espírita. Isso é muito bom. Às vezes alcança para esculhambar, né? Lá no YouTube mesmo, tem alguns vídeos de Flávio que tem lá uns comentários. Agora, na atualidade, não. Os vídeos mais antigos, de uns 2 anos, 3 para trás, né? Tem uns comentários descaridosos lá. Faz parte, né? Faz parte. Pelo menos só pedra virtual. Pensa que tem cristãos que recebiam pedra de verdade na testa. A gente, pelo menos, não está tendo que passar por isso, né? Sermos lapidados, apedrejados, humilhados, né? Eu fiz a palestra sobre os discípulos de Jesus e especificamente os apóstolos, né? Que eram aqueles discípulos mais próximos. Todos morreram de forma, com exceção de João, que morreu realmente de velho. Judas suicidou, né? Todos os outros morreram supliciados, crucificados, apedrejados. Teve um, acho que foi Barnabé, morreu esfolado. Que coisa terrível, né? Nós não precisamos passar por essa violência física, né? Pelo menos a priori não. Se acontecer, não é uma coisa comum, né? Se por acaso acontecer. Mas a gente tem as pedradas virtuais, né? A gente vai ficar com mimimi, vai ficar ofendido. O cara lá me xingou e me esculhambou lá no comentário. Como alguém pode entrar aqui na live e me esculhambar toda aí no comentário ou depois do vídeo gravado. Eu vou fazer o quê? Vou fechar o canal? Vou me ofender? Vou entrar em contenda com o comentador? Não, né? Então faz parte também, né? Quando você põe a cara na frente, tô aqui botando minha cara aqui, tô botando minha cara, tô ao vivo aqui, vai ficar gravado, tô botando minha cara. Eu tenho que esperar essas coisas. Eu vou esperar só flores, todo mundo me elogiando, que bonita sua palestra. Não. Além do mais, que eu prefiro fazer a palestra provocadora, que provoca. Você vê às vezes uma provocação, né? Encrespa até espíritas, quanto mais não espíritas, né? Quando a gente faz aquela palestra, aquela coisa bem provocadora. Então o importante é que o alcance da preleção espírita ele aumente, né? Que chegue a mais pessoas, que chegue a um público não espírita, mesmo que alguns recebam mal, né? Mesmo que alguns xinguem, mesmo que alguns nos escolham. Paciência, cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu momento, mas acredito que muitos também vão prestar atenção, vão achar legal, vão se consolar. Pô, conhecer o espiritismo, então no meu perfil aqui, Ricardo Dib, vê lá aquela pressão, pô, que legal o espiritismo, aí procura outros palestrantes, outros expositores mais burilados que eu e aprende, procura os livros principalmente, né? Ler a doutrina espírita, ler a codificação, ler os bons livros espíritas. Então tudo isso é um estímulo, né? Então assim, isso só faz com que o alcance da preleção espírita aumente. Isso é importante, né? Como eu falei lá no subtítulo, quando eu botei o banner no Instagram, né? A importância da preleção espírita, o alcance, né? Da preleção, que ele aumenta, né? Agora com a internet. E a forma, né? A forma eu já falei aqui, né? Que é a forma que a gente tem de falar, que tem que ser consoladora e esclarecedora, né? Então tem todos esses aspectos, né? Porque é assim, gente, nós somos seres humanos, nós somos palestrantes espíritas, mas algumas pessoas até podem pensar que não, mas continuamos seres humanos com os nossos defeitos, como qualquer um. Que tem gente às vezes pensa, o palestrante ali conhecido deve ser um cara beleza, evoluído. Não necessariamente. Acredita assim, quem se propõe a ser um expositor, realmente está, eu falo por mim, falo por muitos amigos meus, são expositores, está se propondo a si mesmo uma melhoria, um crescimento, né? Porque ninguém vai se propor a hipocrisia.
claro. Mas isso não quer dizer que a gente tenha pleno com esse crescimento em tudo que a gente fala. A gente está buscando, a gente está trabalhando, né? Mas com certeza vamos errar, vamos fazer ainda muitas não, vamos fazer algumas besteiras, né? né? Que ainda é o conflito do humano com o espiritual, né? Mas a proposta de ser um palestrante espírita não é ser alguém perfeito, ser, né? Modelo e guia da humanidade é Jesus. Depois de Jesus você pode pegar os grandes ícones da cristandade aí, né? Os espíritos, o Francisco de Assis e tudo mais. Você até pode pegar, né? Esses aí. Mas nós, assim, não necessariamente modelo e guia, mas alguém que ajuda, né? O palestrante, ele ajuda a pessoa a achar um caminho como nós estamos achando o nosso caminho. Então a gente dá essa ajuda também. É uma coisa que a gente está, né, numa subida e dá a mão para a pessoa subir também. Bora aqui. Então é mais ou menos isso, né? Dá a mão, eu aprendi uma coisa aqui, aí estou ensinando para que uma pessoa possa dar uma subida onde eu estou. Não é muito alta ainda, mas a gente ascende, a gente de vez em quando, né, estaciona, escorrega um pouquinho para trás, aí volta de novo a subida. Então, ser palestrante espírita não quer dizer ser perfeito, porque senão não teria palestrante espírita, né? Então, somos seres humanos normais, mas que estamos buscando essa tarefa, que é uma tarefa importante, uma tarefa abençoada, né? E cabe a nós estudar para saber do que estamos falando e realmente orar e vigiar para buscar a inspiração divina, a inspiração dos Espíritos, que com certeza, quando estamos abertos, estamos receptivos, essa influência vem, mesmo que não sejamos médios ostensivos, mas a influência vem pela inspiração, com certeza, né? Isso é importante que a gente tenha consciência, né? Muitas pessoas, inclusive, né, adentram, fazem palestra espírita, ganham notoriedade, né? É uma coisa que quem vai entrar nessa série tem que ter cuidado com a vaidade, né? Alguns confrades, infelizmente, né, ganham notoriedade porque sabem falar, tem uma oratória beleza, e aí se deixam levar pela vaidade, né? Isso aí é problemático, né? Então tem que ter esse cuidado. Tem alguns palestrantes estrelas aí que sabe, então vamos ter cuidado com isso. Uma coisa que me incomoda né? Quando eu falo com a vaidade, a gente não quer dizer que eu não tenha, não. Nós todos temos vaidade, né? Não estou criticando os outros, não. Mas temos que ter cuidado, e eu procuro ter sempre, para que nossa vaidade não fique acima do objetivo maior, que é o espiritismo, né? A gente tenta abafar ela o máximo possível, mas claro que temos nossa vaidade, nós somos seres humanos, né? Com certeza, eu quero aparecer bem no vídeo. Claro, eu quero, mas não quero botar esse meu aparecer bem no vídeo acima do que eu quero transmitir para vocês, que isso é que é o mais importante. Então eu sempre procuro ter esse cuidado. Quem é responsável, né, consigo mesmo, com o espiritismo, né, o preletor espírito, o palestrante, tem esse cuidado, deve ter esse cuidado, né? Então, isso é importante para ter cuidado realmente com a vaidade. Outra coisa, tem palestrante que coloca... Uma vez eu peguei um evento espírita, um seminário, expositores, fulano, engenheiro, não sei o que, doutor e não sei o que, ciclano, psicólogo, doutor, quer dizer, sempre exaltando as profissões. Eu vejo muito isso. Até nas palestras simples de alguns centros, a pessoa é o quê? Quer dizer, procurando a profissão da pessoa, se é estudado, se é formado. Não tem nada demais ser formado, não. Eu sou formado, sim, tal. Não é isso, gente. Mas, se fosse assim, agora se a gente fosse levar isso numa ferro a fogo, o Divaldo Franco não seria um grande palestrante. Divaldo Franco era datilógrafo. Um simples datilógrafo, funcionário público. E era esse exímio orador, né? Quer dizer, hoje um datilógrafo não vai participar de um evento espírita, ninguém vai escrever lá, fulano ficando datilógrafo, que nem tem essa profissão mais, né? Mas vamos dizer, uma profissão desse mesmo nível, se a pessoa for um vendedor, o cara é vendedor, um comerciante, ou então uma pessoa mesmo, simples, faz serviços gerais, né? Não vai, mesmo que saiba falar espiritismo, mesmo que saiba ser um bom expositor de espiritismo, a formação profissional dele vai ser, entre aspas, inferior, então não vai ser relevante chamar ele para falar no seminário, falar num círculo de palestra espírita. Então, tem cuidado com isso, botando demais as formações acadêmicas, né, associadas à questão da oratória, a capacidade, conhecimento do orador espírita. E não é assim.
Óbvio que a formação profissional pode ajudar, meu amigo Flávio é psicólogo, Danilo é psicólogo, e essa questão ajuda em muitas preleções dele, porque somente Joana de Ângeles nos apresenta, né, série psicológica, psicologia profunda, né, e isso é interessante, mas eles não botam a profissão dele, a psicologia, acima, né, do espiritismo, do conselho dos espíritas. Quando os dois se propõem a fazer uma palestra espírita, eles fazem uma palestra espírita, pegam até subsídios na questão da psicologia, quando o tema é relevante para isso, né? Eles pegam, normal, não tem nada demais, né? Médicos espíritas, tem até uma associação médico-espírita, tem nada demais, né? Médicos que trabalham, né, baseados nos princípios espíritas, principalmente a psiquiatria, né, que além de todas as patologias mentais, contemplam também a questão da obsessão. Isso é tão importante, né, na psiquiatria. Tudo bem, mas não bota a sua condição profissional de médico acima dos princípios espíritas. E eu vejo isso tem acontecido, né? Não só nos seminários formais, que é um evento formal, que tem folder e tudo, mas até nas palestras simples também. Porque pode ter uma pessoa simplesinha ali, gente, que não, de repente não tem formação superior, mas que é um grande expositor, conhecedor e, consequentemente, expositor espírita, né? Então, tem que rever isso aí. Isso realmente me incomoda, não é de hoje, não, é de uns anos para cá. Isso me incomoda no movimento espírita, viu? Essa questão aí, porque se alguém me chamar para um evento, olha, não, eu sou expositor espírita. O que eu vou fazer é um trabalho com espiritismo. Não, acho que a minha profissão aqui não importa, a não ser que seja algo específico. Então, vamos fazer... Então, se a pessoa vai fazer um evento sobre medicina ligado ao espiritismo, mas tudo bem, o cara ser médico, ou psicologia, tal, ou educação, aí eu sim, eu digo, eu sou professor. Mas se não for isso, for uma questão, vai fazer uma questão de educação, vai chamar especificamente educadores, aí tudo bem, aí é um evento específico. Mas não sendo assim, não tem esse negócio de eu botar a minha formação profissional na frente. Se eu vou lá falar de espiritismo, fazer uma palestra sobre um tema espírita, né? Então, não há essa necessidade, né? Ou pelo menos se colocar, não colocar, exaltar isso como se estivesse acima. Isso é uma coisa, gente, que me incomoda bastante no movimento espírita. Mas sigamos em frente, né? Sigamos em frente inclusive pessoas que ligadas a essas coisas de autoajuda, não tenho nada contra, né, gente, mas mistura, né, esses princípios de autoajuda, não sei o que, com espiritismo. Há linhas de autoajuda que são boas, eu não condeno não, de jeito nenhum, né, mas assim, misturam demais, entendeu? A doutrina é a doutrina. Acho que é o seguinte, como disse, se você é um terapeuta de autoajuda tal, você pode levar a sua experiência, mas se você se propõe a fazer uma preleção espírita, é espiritismo. Você pode pegar a sua experiência profissional até para dar algum subsídio, algum tema. Mas o que acontece é uma misturada danada, né? E isso também gera alguns probleminhas de ordem doutrinária, né? Mas eu não quero falar contra ninguém, porque essa não é a função, né? A função do espiritismo é realmente a fraternidade, né? E eu, né, como expositor espírita, não posso deixar de focar. Eu posso até ser uma pessoa direta, né, naquilo que eu falo, eu sou direto, né. A live que eu fiz anteontem, inclusive com Paula, no Semente da Manhã, eu falei, olha, eu vou ser direto naquilo que eu tal, tudo bem, né. Mas não fazer algo para propositadamente criar conflito. Eu vou falar uma coisa aqui para chocar, para conflitar, para as pessoas realmente, para agredir consciências. Gente, sinto muito. Se você tem essa disposição mental, emocional, você não pode ser um orador espírita. Não pode ser, não. Se você tem esse impulso de através da sua palavra, criar contendas, criar conflitos, procurar briga, né? Que quer que seja, então realmente essa não é. Você, claro, você não vai fazer uma coisa para agradar a todos, né? Sim, sim, não, não, aquele pensamento de Jesus. Você vai realmente expor aquilo que é legítimo. Se algumas pessoas se melindrarem, se ofenderem, aí paciência, é coisa de cada um. Você não fez nada contra elas, né? Porque a pessoa realmente pode estar com ideias atravessadas e aquilo que se falou, né? Por exemplo, eu estava falando
sobre o negócio do rustanguismo, né? Nessa live de anteontem, né? E ela falou, porque tem muito espírita que... A maioria dos espíritas não sabe nem quem é esse rapaz, o Gustang, né? Rustang não, Rustang. Mas aqueles que sabem, o Movimento Espírita Federativo, a FEB, o Movimento Espírita do Brasil, tinha essa coisa do rustanguismo. E assim, né? E eu falei claramente, para mim essa obra de Rustang é uma mistificação mesmo. Eu não vou falar com meias palavras. Foi uma coisa feita por uma médium só, muito diferente do que Kardec fez com vários médios, procurou universalizar. Então eu não sei por que alguém em algum momento levou Rustang a sério a ponto de estar no Estatuto da FEB estudar os 4 evangelhos de Rustang associado à codificação. Eu sinceramente não sei. Eu tenho essa opinião, não foi para ofender ninguém, mas é essa impressão que eu tenho, né? Tanto que já foi retirado o rustanguismo da FEB. Mas é a questão seguinte, né? Já o espiritismo ele se desenvolve, né? O espiritismo cresce junto com a ciência, como diz Kardec. Quando se fala ciência, não é só a ciência, o conhecimento formal de laboratório não, mas todo o conhecimento inerente ao espiritismo. Então as pessoas naquela época que abraçaram esse dito rustanguismo, ainda não tinham crescido suficientemente em ciência. E hoje cresceram. Então, como foram crescendo, desenvolvendo a consciência, naturalmente o rustanguismo foi desaparecendo e pronto, já foi retirado por completo. Hoje é só uma curiosidade, né? Rustanguismo que vem de Rustang, o rapaz que coordenou 4 evangelhos psicografado por uma médium, né? E que seriam os próprios evangelistas, os espíritos que teriam psicografado. Então, é uma coisa que realmente para mim não tem sentido, para começar é muito espalhafatoso e muito antidoutrinário, né? No meu caso. Mas quem quiser saber mais sobre isso, vê lá a live no canal Sementes do Amanhã, né? Sobre o capítulo Bezerra de Menezes, do estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Está indicando. Tá lá a gravação. Então, assim, o orador espírita, eu falo com sinceridade quanto orador, né? Porque é isso que eu vejo, não foi para ofender ninguém. Mas, assim, eu não vou dizer, ofender, você foi uma pessoa errada porque acreditou nisso. Não. Se acreditou, teve os seus motivos, e devem ter sido motivos respeitáveis, mas vamos evoluir a mente, né? Então, a sinceridade é importante, mas nada de criar conta, porque tem palestra que gosta de confusão, né? Gosta realmente de chocar no sentido negativo. Eu gosto de impactar, eu acho que a palestra tem que ser impactante. Se a pessoa tomar um choque assim, né? Como eu disse no início, ficar com uma coisa no juízo, impactante assim para o juízo, para o pensamento, né? Tomar um novo rumo, né? Eu gosto disso, mas acalmar o coração da pessoa. Então, se você faz uma coisa ofensiva, não vai acalmar o coração da pessoa. Então é para ser impactante desse. A pessoa, poxa, é mesmo? Quero saber mais. Como é que é isso, tal, impactante nesse sentido, né? Mas não ofensivo, né? A pessoa nem, né? Porque o coração é o consolador, né? O espiritismo é o consolador prometido. Então, gente, é por aí, né? Então, assim, a oratória espírita, ela tem essa função realmente de disseminar. Agora está aí na rede, na internet, vai voltar para as tribunas espíritas, vamos ter essas duas vertentes. Já havia sim, já havia um espiritismo na rede, claro que já, mas agora faz-se de uma forma mais intensa, né? Interessante. E aqui estamos nós, né? E se você quer ser um orador espírita, não precisa ser um orador no sentido profissional, mas procure realmente, né? Primeiro se educar, né? Se educar, procure conhecer para saber o que você está falando, procure a inspiração dos bons espíritos, já que você quer fazer um trabalho espírita, né? E transmita aquilo que realmente esclarece e consola, né? Busque e tente também se equilibrar, né? Que a gente não vai ser perfeito, como eu não sou, longe disso, mas pelo menos a gente tem que ser algo. A gente pode não ser exemplo, que exemplo é Jesus, mas pelo menos nós acabamos por ser uma referência. Então é importante que a gente se eduque no sentido de ser essa referência de uma forma saudável, não de querer mostrar uma perfeição que a gente não tem, mas ser uma referência de uma forma saudável, mais saudável possível. Claro, dentro das possibilidades de cada um, né? Cada um tem suas possibilidades, cada um tem suas potencialidades, cada um tem suas fraquezas, né? Então tem que se reconhecer isso primeiro, né? Você vê que Chico Xavier, ele sempre
falou das fraquezas. Mas Chico Xavier, aquele, né, iluminado, mesmo ele tinha fraqueza. Então imagine nós. Se Chico teve fraqueza, gente, então imagine nós, né? Então a gente vai a nossa caminhada superando ao longo do tempo. E outra coisa, gente, não fique só com que você viu uma palestra boa de Flávio, de Ricardo, de Danilo, de Divaldo, sei lá. Mas não fique só com a opinião do palestrante. Procurem por vocês mesmos saber. Faça do palestrante um estímulo, mas procurem conhecer, procurem ler os livros, procurem na internet. Tem muito bom conteúdo espírita na internet, né? Tenha discernimento para saber, claro, quais são os bons livros espíritas. Para mim, os bons livros espíritas, né, tanto mediúnicos quanto escritos por encarnados, é aqueles que têm como base a codificação de Allan Kardec. Pronto, né? A codificação é a obra básica indispensável para se ser espírita, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, não é isso? Céu e Inferno, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Um livro pequenininho, muito bom, gente. Leiam esse livro. Não sei por que não botam esse livro como obra básica. Ele é basicíssimo para mim, né? E quem tiver acesso às publicações da Revista Espírita que Kardec escrevia, muito boas também. Ok, gente? Então, e se os escritores, né, de livros, né, tanto encarnado quanto as obras mediúnicas, que são sérios, são aqueles que têm como base a codificação do Espiritismo, e isso vale para o palestrante também, para o orador espírita. A nossa base, se a gente é espírita mesmo, é a codificação. É a codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho. Essa, não é que a gente vai só falar. A gente fala de tudo, a gente fala de coisa até de conteúdo de livros não espírita, não tem problema. Desde que a base do nosso pensamento, a nossa essência, seja acima de tudo da codificação. Porque a codificação é que está o Espiritismo, é dali que brota. Eu não estou dizendo que não tem outros livros que não prestem não, mas Espiritismo, doutrina espírita, ela flui da codificação, né? Codificada por Allan Kardec. Ok? Não é que a gente está endeusando Allan Kardec, não. A obra é dos espíritos, é o livro dos espíritos, é o livro do mundo maior, que ele não queria nem assinar, porque ele disse que essa obra não é minha, é do mundo maior, né? Mas como tinha que assinar, ele botou um nome que informaram que ele tinha na encarnação passada, Allan Kardec. Mas Kardec era de uma genialidade, né? Ele existe ainda, mas era como fala que ele escreveu, né? Impressionante, né? E ele tinha também outras pessoas que o ajudavam. Allan Kardec ele foi genial, mas ele teve quem o ajudasse, tanto encarnado quanto uma pleia de desencarnados, o espírito da verdade acima de tudo. E realmente a codificação é essa base imprescindível para qualquer um que queira realmente ser um palestrante espírita de verdade. Então, a codificação, acima de tudo, é a base, é o estudo principal, né? Você pode falar de outros livros espíritas, livros mediúnicos ou até de livros não espíritas, mas se o conteúdo é espírita, a codificação é indispensável. Isso é uma coisa assim que eu digo já para finalizar essa minha preleção sobre a oratória espírita. Ok, gente? Então aí eu agradeço a todos vocês, né? Eu que tento ser um bom orador, espero que realmente seja útil, né? Isso que eu coloco para vocês aqui na rede, aqui no Instagram, ou no canal do YouTube, né? Que eu tenho um canal do YouTube também, ou no canal Raciocínios Espíritas que eu colaboro, ou nos canais das Casas Espíritas também, que às vezes eu faço palestra, né? Tem lá o GELAC, Estrela da Seara, Sementes do Amanhã, né? Que são 3 canais que eu já tive o prazer de fazer a preleção. Então, espero que realmente seja útil. Eu procuro realmente me basear no Espiritismo, né? Na codificação, nos bons livros espíritas, né? Psicografados ou não, para transmitir o conhecimento, né, daquilo que eu alcanço e que eu posso levar até vocês também. Ok, gente? Então, quem assistir aí, muito obrigado, né? Fiquem com Deus. Até a próxima, viu? Um grande abraço.